João capítulo 11, verso 43 e 44. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Aleluia. Vamos para a palavra? Gostei da luz como ficou, deixa assim, tá? Que eu consigo ver o rosto das pessoas aqui, ficou bom. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto com pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém e amém. Muito obrigado, doce amado Espírito Santo de Deus. Jesus, fala conosco nessa noite. Nós queremos e precisamos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, uma palavra a respeito do propósito da igreja. Eu tenho ido a alguns lugares, que fazia 3 semanas que eu não aparecia aqui, estava com uma saudade desesperadora já, pregando e basicamente em cima desse texto, de coisas que Deus tem falado de um jeito muito forte conosco como igreja. Uma verdade que parece que foi esquecida, uma verdade que parece que ela foi deixada de lado e a gente não percebeu. São coisas que nós precisamos voltar a buscar dentro de casa de novo. Lembra da parábola da dracma perdida? A dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa, ela não foi perdida na rua. E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher procurou diligentemente, ela procurou com cuidado, ela começou a olhar os cantos, ela começou a levantar os tapetes, tirar os móveis do lugar, abrir as gavetas, ela começou a procurar até achar a dracma que havia perdido. Enquanto ela encontrou a dracma, ela deu um grito, ela fez festa: achei a dracma. Para alguns estudiosos, inclusive, a dracma fazia parte de um colar de casamento que ela ganhou do marido e completava a peça, e ela perdeu uma parte e aquele colar ficava incompleto. Então era uma joia de casamento. Alguns estudiosos dizem que era isso, a dracma, parte de um colar de casamento, algo que o noivo lhe deu quando ela se tornou sua esposa. E quando ela se apresentava como esposa agora, ela não conseguia usar mais o colar, porque não era completo e faltava algo. E como Deus tem cobrado muito da igreja nesses dias, alinhamento, o Espírito Santo de Deus tem cobrado que a igreja volte para o propósito dela. Então Deus está nos dando direção para podermos campear, buscar, encontrar a dracma perdida. Eu já falei outra vez aqui, não tem como nós voltarmos do passado, mas dá para voltarmos dentro dos princípios de novo. A igreja não nasceu com muitos departamentos, a igreja não nasceu com cursos de teologia, de libertação, de cura, de milagres, com ministério profético. A igreja não nasceu assim. A igreja nasceu em famílias, amando e se cuidando, um cuidando do outro. A igreja nasceu desse jeito e ela vai ter que voltar para essa forma. Ela precisa voltar aos princípios de onde ela nasceu. Ela precisa ser restaurada na sua identidade como igreja. Isso se tornou tão preocupante que nós hoje, quando nós viemos ao culto, o culto para nós é uma obrigação. Nós temos assim, eu sempre que eu tinha uma tia minha, que ela era católica, ela ia na missa de manhã cedo, e quando ela voltava, ela dizia: já cumpri minha obrigação. Caramba, obrigação, ir a um culto, adorar a Deus. Sabe quando eu vou no culto, senão o pastor vai ficar falando que eu não fui no culto. Aí eu vou no culto porque eu sou obrigado a ir. Quando vir a um culto, adorar a Deus e estar em comunhão com os irmãos, se tornou um peso, não é mais um prazer.
E a igreja, ela saiu do ambiente do prazer, se tornou obrigada a vir a um culto. Por outro lado, Jesus disse: não deixando a congregação, como é costume de alguns, quanto mais se vai se aproximando daquele grande dia. Jesus Cristo alertou: não sai da congregação. Por quê? Porque na congregação nós desenvolvemos o amor ao próximo, a comunhão, a unidade. Precisamos andar em congregação. Então, quando você se isola num canto, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. No individualismo, a única coisa que a Bíblia Sagrada reserva, que Jesus reservou para nós, o individualismo, é a salvação. A salvação é individual. O marido não levará a esposa não levará o marido, o pai não leva filho, o filho não leva pai. A salvação é individual, mas quando partiu para ser igreja, fala de coletividade, de todos, de unidade, de juntos. Quando vira um culto, se tornou uma obrigação. Nós entramos num sistema religioso terrível, humanista ou diabólico, satânico. Falei há pouco de dízimos e ofertas. Os nossos dízimos, eles só existem por causa de uma coisa: com medo do diabo tocar nas finanças. Cuidado com a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá, e a cuca malvada, e a cuca zangada. É uma coisa assim: se eu não levar meu dízimo, eu vou roubar de Deus, o diabo vai entrar no meu negócio, vai destruir minhas finanças. O dízimo já não é mais por amor à casa, não é mais por amor ao reino. Inclusive ele é um peso quando você traz. Meu Deus do céu, Senhor, mas é tua parte, Senhor, eu não posso mexer porque é tua parte. Mas esse dinheiro, irmãos, não é mais amor, não existe mais o valor que o dízimo tem. Aliás, todo dízimo, toda oferta lançada no altar, o preço desse dinheiro é de sangue. É de sangue, porque ele mantém a estrutura, ele mantém aqueles que dependem da obra, ele mantém as pessoas que o sacerdócio, por exemplo, aqueles que estão cuidando de pessoas, ele mantém o reino, ele mantém as pessoas vivendo e pastoreando e ministrando. Ele tem um preço terrível. Mas agora o peso do dízimo é só por causa de eu não ser roubado. Os valores foram invertidos, não há mais amor, não há mais desejo. Aí o miserável, na sexta-feira à noite, ele vai para a casa da praia, ele faz de tudo, ele faz churrasco, ele mergulha, ele anda de jet ski, ele anda de lancha, ele anda de avião, de navio. Domingo depois do almoço ele está cansado. Estou cansado, eu não vou no culto hoje. Porque não existe amor, não existe prazer em estarmos juntos. Não existe prazer, perdemos o foco. Isso quando não, a igreja é o único lugar que eu vou que eu uso meus vestidos bonitos. Então eu preciso ir na igreja porque eu comprei, ou eu mandei fazer um vestido novo, então eu preciso ir na igreja. Já não é também por amor, nem por prazer de vir adorar o Senhor. A coisa se tornou fútil, vazia, pobre e sem sentido. Muitos inclusive querem um ministério porque pensam que isso aqui é palco. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. Agora o pior de tudo não é isso, Jorge. Sabe o que é o pior de tudo? É que o evangelho se tornou individualista. Pior é que ele se tornou individualista. Não vamos falar nem da hipocrisia da máscara, né? Da reputação versus caráter. Se nós colocarmos reputação e caráter, aí me destruiu tudo mesmo. Eu tenho que todo mundo olhar para mim e achar que eu sou um bom crente. Não importa se eu sou mentiroso, se eu sou velhaco, se eu sou pornográfico, se eu sou uma pessoa que dentro de casa sou maldizente, falo palavrão, se eu sou murmurador. Importa que a congregação olhe para mim e veja que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é reputação. Aí o caráter, ninguém se importa mais, que é justo aquilo que Deus vê. Nós acabamos derrubando os preceitos divinos por causa do nosso próprio individualismo.
Irmãos, o que era mais difícil para Jesus? Tirar a pedra da porta do túmulo de Lázaro, tirar as vendas que amarravam Lázaro, tirar as vendas dos olhos de Lázaro, ou ressuscitar Lázaro? Qual que era o mais difícil para Jesus? Não tinha mais difícil para ele. Só que Jesus, dentro do reino, dentro do ministério, há a participação de todos. Se eu chegasse naquele dia, na beira do túmulo de Lázaro, e Jesus olhasse para mim assim: e aí, Casas? Oi, Senhor. Fala, Pai, o que tu quer? Tu quer tirar essa pedra de 30 toneladas ou tu quer ressuscitar Lázaro, que já está fedendo, faz 4 dias que está morto? Ele disse: deixa comigo a pedra. Mas na hora, deixa a pedrinha comigo. Tem certeza, Casas? Dou, Senhor. Jesus: opa, é pedra comigo. Mas tu vai dar conta? Senhor, eu dou um jeito, arrumo um ponto de apoio, uma alavanca, e eu movo o mundo, como já disse lá o Aristóteles. Eu acho que ele me deu um ponto de apoio, uma alavanca, eu movo o mundo. Então tá bom, Casas, então eu vou tomar uma aguinha gelada. Enquanto isso tu remove a pedra, e quando tira a pedra tu me chama, tá? Não, Jesus, pode ficar de boa, vai lá, come um pastelzinho também, aproveita. Não sei o tempo que vai dar aqui, porque a pedra é grande, tem 18 a 20 toneladas, mas Casas, não, Jesus, é comigo. Aí é legal, porque daí eu removo a pedra, tirei aquela pedra pesada e busquei ajuda, e todo mundo no esforço. Daqui a um pouco chega Jesus: Lázaro, sai para fora. Cara, e Marta disse: Senhor, faz 4 dias que está morto, já está fedendo. Jesus disse: não, pode abrir. E quando ele sai, como era o costume, você imagina, não foi um zumbi que saiu de dentro daquele túmulo, mas foi um cara todo enrolado, o rosto com pano, as mãos e os pés amarrados, e ele sai. Agora o que era mais fácil para Jesus? Caia as ataduras, sai o pano. Não, Jesus olhou para o pessoal e disse assim: agora faz o seguinte, tire as amarras dele, tire as vendas dos olhos e deixe ele ir, deixe ele andar. A parte que nós tocamos nas pessoas, a parte que nós nos importamos com as pessoas, a parte com que nós preocupamos com aqueles que Jesus chamou, aqueles que Jesus tirou da morte e trouxe para a vida. Irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos voltar para esse lugar. O bom samaritano, não adianta deitar vinho e azeite sobre a ferida do camarada, temos que botar na nossa cavalgadura, temos que conduzir até um lugar seguro, temos que bancar a restauração dele. O individualismo tem matado a igreja. Nós estamos esquecendo do primórdio, do valor da igreja como igreja. Hoje eu vou no culto que eu preciso que Deus fale comigo. Meu Deus, qual foi o último culto que nós viemos? Pedimos: Jesus, que hoje haja salvação de almas. Senhor, traga aquele que não te conhece hoje para te conhecer, Jesus. Que hoje haja conversão de vida, Senhor. Senhor, eu te peço que hoje naquele lugar haja milagres. Senhor, que aquele que está doente seja curado, Senhor. Que pessoas que estão com a vida destruída sejam restauradas, Senhor. Eu preciso, Senhor, nós queremos ver sinais e maravilhas. Não, mas eu venho porque eu quero que Deus fale comigo. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma prosperidade. Uau, Deus, se tu falar comigo, era tudo o que eu queria. E chegamos depois que o culto começa, e antes que o culto acabe você sai, porque você não se importa com ninguém. É o seu umbigo. E perdemos o propósito como igreja. Jesus traz o cara da morte para a vida. Agora diz: você que é igreja, agora libere ele para andar. Toque nele, tire as ataduras, ajude ele a ser gente de novo. E o pior é que a religião, irmão, dali um pouco souberam que Lázaro ressuscitou. Os religiosos queriam matar Lázaro, porque agora ele testemunhava que Jesus soltou ele, e queriam matar, perseguiam para matar. E nós começamos a entender: Jesus, que loucura. Mas é que a religião não aceita o poder de Deus, ela tem que fazer do jeito dela. Por isso que lá no livro de Isaías capítulo 4, versículo 1, se alguém puder botar na tela, coloque para mim. Isaías 4:1, Jesus fala da igreja desses dias, a igreja que não se importaria com mais ninguém, ela só queria carregar o nome de igreja cristã ou evangélicos. Isaías capítulo 4, versículo 1. E naquele dia 7 mulheres agarrarão o homem
e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas, apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome, livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Para ali, volta ali no 1. E naquele dia, qual dia? O grande e terrível dia do Senhor, os dias da volta de Jesus. 7 mulheres, mulher fala de igreja. Quando você vê 7, você não lembra de Apocalipse? Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas, as 7 igrejas dos últimos dias. A Isaías já tinha sido revelado o que aconteceria nos últimos dias, e João, Jesus Cristo planifica, Jesus torna explícito o que seria o comportamento da igreja nos últimos dias. Todas elas tinham coisas boas, mas todas elas tinham problemas, elas duravam pecados, todas elas. E Jesus falou: o que está acontecendo? E aqui em Isaías diz: elas vão vestir das suas próprias vestes, ato de justiça, faremos justiça segundo o nosso entendimento, porque as vestes brancas da noiva não é santidade, as vestes brancas da noiva é ato de justiça. Coloca lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8. Aí as vestes brancas é santidade, não é, as vestes brancas são ato de justiça. Alegremos-nos, exaltemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Você está entendendo? As vestes, o linho fino e branco é ato de justiça. E a igreja lá de Isaías capítulo 4, ela diz: vamos nos vestir como nós queremos, faremos justiça segundo o nosso entendimento. Quer dizer, eu vou amar quem me ama, eu vou cuidar de quem eu quero, eu vou me importar com quem eu acho que eu devo me importar. Acabou o amor. A igreja está esquecendo disso. Não está, já esquecemos, porque as 10 virgens dormiram. O estender a mão ao próximo não é uma necessidade da igreja, é um dever da igreja. É um dever. Quando o Senhor Jesus ele fala da parábola, já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Quando ele fala da parábola dos bodes e das ovelhas, ele não fala do mundo perdido, ele fala da igreja, ele fala do seu rebanho. E naquele dia ele separará de um lado bodes, do outro lado ovelhas. Aos bodes ele dirá: entrai para o gozo eterno junto com meu Pai. Aquilo que vos está preparado desde o começo, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, fui preso, foste me visitar, fui estrangeiro, me acolhestes. Aí eles vão dizer: Senhor, quando que fizemos isso? Quando que te demos isso? Ele disse: quando fizestes a um dos pequeninos. E aos bodes ele dirá: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, fui preso e não me visitaste, fui estrangeiro, não foste me ver, estive doente, não foste me socorrer. Jesus cobra deles ato de justiça. Ele diz: Senhor, quando? Quando não fizesse a um pequenino. E dos religiosos, ou aqueles que estão naquela igreja que só quer vestir as suas próprias vestes, e partir o pão, diz: comeremos do nosso pão. Quer dizer, o corpo que nós comungamos é o corpo que eu acho que é o corpo de Cristo, não com todo mundo. A minha igreja é salva. É muita ignorância, me perdoe alguém achar que a placa de igreja vai salvar alguém. É ser muito burro, meu Deus do céu. Doutrina? Qual doutrina? Da máscara? A doutrina da máscara é dessa que você fala? Não, nós não usamos mais ela faz muito tempo. Não existe padrão humano de santidade. Todo padrão humano para santidade, ele é pecaminoso. O único padrão de santidade que existe é o bíblico. É o que está aqui na palavra. Não existe regra humana que torna-nos mais santos. Não é possível, é impossível alguém tornar-se mais santo do que o que está escrito aqui, através do que está escrito aqui.
E aos bodes ainda dirão assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, em teu nome profetizamos. Então essa parábola não é para o pecador, não é para o mundo perdido, não é para o que não conhece o Evangelho, é para os conhecedores do Evangelho. Eu não estou falando de altruísmo, eu estou falando de amor ao próximo. Jesus, ele cobra isso da igreja. A igreja nasceu desse jeito. Eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, não havia necessitado entre eles. A igreja, ela se tornou um exército que deixa o soldado ferido pelo caminho. Se tornou um exército que a pessoa que cai em pecado, que cai em erro, ele é crucificado e morto. Nós não podemos aturar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Tá bom, pastor, e quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7 ao dia. Isso é por indivíduo. E nos colocamos no lugar de perfeitos, de melhores. É impossível. Não existe isso sobre a terra. Aliás, quando você acha um homem de Deus, uma mulher de Deus, santo de verdade, tu vai ver que a última coisa que ele pensa é que ele é santo. Ele vai dizer assim: não, eu não mereço nada do que eu tenho, nada do que eu sou. Quanto mais próximo de Jesus, mais miserável você vê que você é, e mais dependente da sua graça você é e da sua misericórdia. Mas chegará o dia em que Jesus vai voltar, e as desculpas não caberão mais. E o Senhor resume o seu mandamento num só: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quero fazer uma pergunta ingênua, mas eu preciso fazer. Quem aqui gostaria de ir para o inferno? Até baixar minha mão que eu não quero. Tem alguém aqui que gostaria de ir para o inferno? Passar a eternidade na escuridão, longe de Deus? Tem alguém? Se alguém levantar a mão, nós vamos botar a mão na tua cabeça já, e vai manifestar, tenho certeza. É esse desejo de ir para o céu que você tem que ter com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, além e acima de tudo, é uma verdade na vida nossa. E amar ao próximo como a nós mesmos deve ser outra verdade. Tornar-se uma referência no meio da cidade, de alguém que teme a Deus, de alguém que anuncia Jesus Cristo, de alguém que faz com que o amor de Deus seja revelado e conhecido a todos. A igreja, ela precisa sair da sua zona de conforto, ela precisa sair do seu lugar de perfeição e começar a descer ao lugar onde as pessoas precisam de socorro. Jerusalém, o nome Jerusalém significa temor de Deus. Jericó significa perfumado. Então a Bíblia Sagrada diz assim, ó: e descendo um homem de Jerusalém para Jericó, foi tomado de assalto. Cara, era um cara que temia Deus. Ele foi pego de surpresa. Aí o bom samaritano encontra ele e muda a história dele, quer dizer, se importou com ele. Ele estava numa condição que ele não desejou, mas ele precisava que alguém o tirasse daquele lugar. Você consegue imaginar o que seria a vida de Lázaro se ninguém tivesse soltado as amarras dele? Lázaro, senta para almoçar. Por que você não está falando? Se ninguém tivesse tirado as ataduras do rosto dele, das suas mãos, teria adiantado Jesus ter trazido ele à vida se ele não tivesse sido solto das ataduras que o prendiam? Aí o que está acontecendo? Muita gente, Jesus está trazendo a vida, mas a igreja não está fazendo o papel dela. E eles acabam dentro da igreja morrendo de fome,
isolados, não conseguem se movimentar e vão definhando espiritualmente, porque ainda que estejam na vida, agora eles se movem como zumbi, nem alimentar-se conseguem mais, porque não tem quem lhe tire as ataduras. A igreja tem um papel importante. Se fosse só para a salvação, quando levantamos a mão, o dia do batismo era o dia do nosso enterro, entrava nas águas e saía morto. Mas todos estão por um propósito. Então, quando alguém tem um encontro com Cristo, este alguém, conforme a parábola do bom samaritano, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser amado, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser discipulado, ele tem que ser visitado, ele tem que ser respeitado, ele precisa até o dia que ele se coloca em pé, e agora ele começa a cuidar de outros. O evangelho sempre foi isso. Como cantava a musiquinha, eu era um bêbado, vivia drogado. Tipo assim, o cara veio de uma vida desgraçada e destruída, e hoje ele diz, eu era, agora eu não sou mais. Mas houve um processo para ele chegar num ponto que ele poderia celebrar a sua própria vida. Alguém soltou suas ataduras, alguém tirou, sabe, a venda dos seus olhos, alguém o ajudou a andar. É o que eu falei. Eu chego depois que o culto começa, para não precisar falar com ninguém, e antes que o culto acabe eu suma, com medo que alguém fale que precisa de ajuda, que tem problema, que tem dificuldade. E tem dois segredos que o dia que a igreja entender, preste atenção, o dia que a igreja entender esses dois segredos, a igreja será pujante, será gloriosa, será vitoriosa, a igreja será grande, ela será linda, o dia que ela entender esses dois segredos. Primeiro segredo de todos: não existe poder contra a unidade da igreja na terra. Quando formos um só, Jesus disse, Pai, eu peço que eles sejam um só, como eu e tu somos um. Quando nós somos um só, quando o amor, ele implicar em importância, ele implicar em doação, ele se importar, ele parar para ouvir, ele parar para chorar junto, para se alegrar junto, quando o amor tornar a pessoa tão feliz quanto eu sou, ou eu quero ser feliz, quando chegarmos na estatura de unidade, não há força, nem espiritual, nem natural, que barre a igreja. A unidade é a única ferramenta que torna a igreja poderosa sobre essa terra. Todos os dons do Espírito Santo que a igreja possa ter, mas se for uma igreja dividida, ela é uma igreja medíocre, ela é fraca. É ter os ministérios aqui dentro da cena, os 20 ministérios, e um ministério brigando contra o outro. Na Ezequias, acabou, todos seremos fracos. Agora, quando o ministério apoiar o outro, o ministério ajudar o outro, somos fortes. Está lá o Ezequias, no dia que tem um seminário aqui para cura e libertação. Pastor Alessandra, manda a obreira para me ajudar. Pastor Casa, manda os pastores. Junta na unidade e acabou. Vai acontecer cura e libertação. Porque não existe poder contra a unidade. Só o próprio Deus pode parar a unidade. Como foi lá em Torre de Babel. Então quando a igreja entender o poder de se importar com o próximo, de ajudar, não olhando para o pecado, para a miséria, para a falha, abraça. Abraça. Primeiro poder, unidade. E o segundo segredo, que ninguém suportaria a igreja quando ela começar a dividir o que tem. Quando ela fala assim, se o meu irmão não tem, eu tenho, ele precisa ter. Porque eles tinham tudo em comum. Aí sei o que acontece, Jorge? A lei da semeadura. Deus só multiplica o que tu divide. O que tu retém, Ele não multiplica. Tu dividiu, Ele multiplica. É o outro segredo bíblico, Alex. Tu dividiu, a coisa acontece. Tu acha que cada vez que eu pego o relógio que tu me deu, eu não oro por você? Está lá, parece nada, mas pô, Deus abençoe o Alex, prospera, Senhor, por esse presente que Ele me deu. Cara, tu está nas minhas orações, eu sei que Deus responde. E parecia nada, algo que tu cuidava, amava, então eu vou compartilhar, eu sei que o meu pastor gosta. Então, quando eu entendo esse princípio, eu me torno um abençoador, mas um cara abençoado. São dois segredos que, se nós aplicássemos, ninguém nos pararia. É uma
casa plantada sobre uma rocha é uma árvore com raízes profundas. Não se movem diante das circunstâncias. Vem a tempestade, vem as dificuldades, vem a seca, mas se a raiz é profunda, ela não seca, ela não morre. Vem a tempestade, se a raiz é profunda, ela não, ainda que ela quebre, ainda que ela fique só no toco, mas ao cheiro das águas ela brotará. Ah, meu Deus. Então ninguém julgue ninguém pelo que ele está vivendo, pelo que está passando. Ame, cuide, invista. Nós precisamos voltar ao princípio. Eu seria o pastor mais infeliz dessa terra se as pessoas estão vindo nessa casa por obrigação. Eu tenho que ir lá porque eu preciso ir para o céu, eu tenho que dizimar para o diabo não tocar nas minhas finanças. Sabe assim, quando a obra se torna negócio, não é mais amor. Eu acredito muito, cegamente, piamente eu acredito, que a igreja precisa voltar aos princípios. Se nós amássemos mais ao próximo, se nós julgássemos a nós mesmos, isso não é uma historinha, não uma palavra, uma pregação, só para dizer, ó, que palavra forte. Não, é uma orientação para mudança de mente, para uma metanoia, para mudança de hábito. É algo que Deus tem falado muito forte. Nós precisamos começar a olhar para o lado de fora, como igreja. Chega da igreja que ela é individualista, das pessoas que vão para as campanhas de prosperidade, pensando nela. Meu Deus, que mente errada. O Senhor Jesus, Ele tem coisas para fazer com a igreja, através da igreja, nos últimos dias. Só que essa igreja precisa começar a amar as pessoas como a si mesma, e a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu não venho mais num culto por obrigação. Quando eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não entrego mais o meu dízimo como obrigação, a minha oferta. Eu começo a fazer por responsabilidade que eu tenho com o reino. E no livro de Eclesiastes está escrito assim, ó: quem olha para o vento não semeia. Não, quem olha para as nuvens não semeia, quem olha para o vento não colhe. Quem fica esperando o melhor momento para fazer alguma coisa, nunca vai fazer coisa alguma. Sabe qual é o dia ideal para a gente fazer alguma coisa pelo próximo? Hoje. Porque amanhã sabe o que ele está fazendo? Ele está selando essa palavra. Por isso que ele trouxe uma oferta. Quando eu ouço, onde eu vou? Quando eu ouço uma palavra que é muito forte, que mexe comigo, eu selo ela com uma oferta. Eu fiz isso ontem em Blumenau, né, Gui? Em Blumenau, Deus disse: sela a palavra com uma oferta. Disse: irmão, se me perdoe, mas eu tenho que selar essa palavra. E eu que preguei ela, se eu preciso selar essa palavra com uma oferta. Está selando a palavra, botando um selo sobre ela, dizendo assim: essa palavra está endereçada a mim agora também. Eu tomo posse dela para a minha vida. É isso que você faz com uma palavra que toca em você. É um princípio profético. Quando Jesus voltar, por favor, Ele não vai cobrar quanto tempo que tu ficou no monte orando. Ele não vai perguntar para ti quantos demônios você expulsou, quanto tempo em línguas você orou. Até porque quem ora em língua edifica a si mesmo. Então orar em línguas é algo pessoal, é para você.
Não estou dizendo que você não deva fazer o que deve, a tua lamparina tem que estar cheia de azeite, mas o questionamento do Senhor vai ser esse: o que você fez pelo próximo? Como você tocou em alguém? Na parábola da boda do cordeiro, quando entram todos os convidados, tinha um homem que estava sem vestes nupciais. Ele não tinha suas vestes nupciais. Se alguém achar lá, põe aqui no Data Show para mim, vestes nupciais. E entrou um homem na a parábola da boda do cordeiro. Ele estava sem vestes nupciais. Aí o pai do noivo chegou, que é o próprio Deus, e perguntou: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E a palavra diz que o homem se calou. Aí o dono da festa chamou os seus servos, os seguranças, e disse: lançai-o fora, jogai nas trevas exteriores. Sabe o que faltava para aquele homem que entrou na boda do cordeiro? Ato de justiça, são as vestes. Faltava ato de justiça. Se aprendemos a unidade e trabalharmos o compartilhar, ninguém nos segura e a prosperidade será nossa parceira todos os dias. Mateus 22, 12. Mateus 22, 12. Indagou-lhe: amigo, como adentrastes este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lembra de Lázaro? E lançai-o para fora, às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Esse cara nunca deveria ter sido liberado, porque ele nunca soube usar a sua vida para o propósito. Coloque as ataduras nele de novo, amarre ele de novo. Ele foi livre para servir, ele nunca serviu a ninguém. Você está entendendo? As tuas ataduras foram tiradas para você fazer atos de justiça. Eu acho interessante, né? Como Paulo disse, né? Quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Buscais os dons com zelo. Paulo fala de todos os instrumentos para a edificação do corpo. Mas Paulo, em momento nenhum, isentou a responsabilidade ao próximo. E o grande texto de Paulo, cantado nas músicas, em verso, em prosa, poesia, está em 1 Coríntios capítulo 13. Abre lá para mim, por favor. 1 Coríntios 13. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Tipo assim, tudo que eu ensinei para vocês, todos os dons, ministérios, profecia, tudo que você já aprendeu, eu quero te mostrar um negócio agora muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não fizer isso com amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja,
não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade, ou em fazer a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino, mas quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Pode aplaudir Jesus. Porque tudo começou no amor, e tudo vai acabar no amor. Tudo começou no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo vai acabar no amor. Tudo vai acabar no amor ao próximo, amar a Deus e ao próximo. Talvez você deu testemunho de uma grande conquista esse ano. Uma casa, uma viagem, sei lá, pensa aí o que Deus já te deu esse ano. Eu quero lhe perguntar, será que no final do ano você vai falar de alguma alma que você levou para Jesus? Se não voltarmos ao amor, corremos o risco de sermos rejeitados. Sinceramente, eu acredito que a igreja está entendendo esse recado e ela vai voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero reconstruir.